Coisas que os gurus te fizeram acreditar que são normais e que você precisa dessas coisas na sua vida, mas que na realidade não é bem assim. Eu falo isso no lugar de fala, pois sou a pessoa que já consumiu muito esse tipo de conteúdo, que já acreditou, já comprou, já fez um monte de coisa. E no fundo, nada dessas coisas foram as coisas que me trouxeram até onde eu tô hoje. Então eu quero desmistificar um pouquinho disso com você, desse papo com você, trazer o meu ponto de vista pra que você coloque aquela pulguinha atrás da orelha, assim, e pense 2 vezes antes de cair, acreditando em tudo que você vê. Bora conversar sobre isso. E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Tô vindo do futuro, depois de já gravar todos os tópicos, e pra te avisar que algumas coisas podem ser um pouquinho polêmicas, podem ser um pouquinho, assim, desconfortáveis de ouvir, mas eu tô abrindo meu coração, tá? Então, espero que você entenda. Fake it till make it, ou no bom português, finja ser até você se tornar. Isso é uma coisa muito falada aqui no digital. Muita gente incentiva a galera a fazer isso. A você se vestir melhor, a você frequentar lugares que você naturalmente não frequentaria, a você se colocar em situações que você gostaria de estar no futuro, sabe? Forçar uma coisa até você se tornar essa coisa. A teoria, né, assim, ela é bem construída, ela é bonita e tal, só que tem muitos problemas relacionados a isso. Eu tava até lembrando, quando eu tava escrevendo esse roteiro, de uma situação que eu vivi num grupo de WhatsApp de uma galera que tava estudando avatares de inteligência artificial, que eu fiz uma imersão lá e daí tinha um grupo de WhatsApp dessa galera. Algumas dessas pessoas estavam criando avatares lindos, assim, tipo, muito bonitos, da galera, assim, rica, empoderada, né, sofisticada, em lugares fancy, né, uma coisa assim, uau. E aí, quando elas começaram a compartilhar no grupo, elas falaram, pelo menos a minha avatar é chique. Eu tô aqui, toda acabada no sofá, né, pelo menos a minha avatar tá no lugar que eu queria estar. E aí, assim, eu vou seguindo até eu conseguir chegar nesse lugar. Eu fiquei pensando nisso, cara, imagina a confusão mental que isso pode gerar na cabeça de uma pessoa. Você fingir ser alguém que você não é por um longo tempo, ou nem precisa ser tão longo assim, um médio tempo que seja. Como que isso afeta, né, a nossa mente? E eu já contei aqui no canal de um caso que eu fiz lá no começo, que foi bem mais leve do que isso, que foi usar alongamentos de unha pra me sentir mais chique, né, pra poder fazer stories. Sabe quando você filma assim, as suas mãos e tal, pegando um café? Eu achei que isso ia me ajudar a me soltar ali pra criar os conteúdos. Isso foi bem no comecinho. E com o tempo, eu fui vendo quanto isso estava me fazendo mal. Tipo, não era eu, sabe? Era um negócio que eu tava forjando pra parecer ser algo que não era. Isso me fazia um mal do caramba. Então, assim, a gente se colocar num lugar de uma forma macro, né? Tipo, fingindo ser algo que a gente não é, alugando carro, frequentando lugares que a gente não pode pagar, comprando coisas que a gente não pode pagar. Entendeu? Assim, além de fazer um mal bizarro pra nossa mente, ainda dá um prejuízo financeiro, né? Então, eu de verdade não gosto dessa proposta nem um pouco. Eu acho que a gente consegue chegar onde a gente quer, sendo quem a gente é, e isso tem um poder de conexão muito maior, inclusive com a nossa audiência. As pessoas sentem a verdade no outro. Quando você vê alguém que tá fingindo ser algo, que tá performando, você já fica com a pulga atrás da orelha, né? Você já fica, putz, sabe, assim, você não consegue confiar na pessoa, porque tem algo estranho ali, parece que não fecha a conta. Não sei se você já sente isso também, mas pra mim isso é muito claro, assim. Cuidado, né, assim, com esse fake it, porque isso pode te fazer mal em vários aspectos da sua vida. O segundo ponto é o ideal de que se você não está fazendo múltiplos dígitos por mês, você está fazendo alguma coisa errada. E essa ideia nem sempre é falada com todas as letras, às vezes ela é só insinuada, mas ela te faz se sentir inadequado, sabe? Ela te faz se sentir, putz, o que eu tô fazendo errado? Eu preciso consertar isso. E quando você coloca essa ideia na sua cabeça, logo em seguida vem um pitch de vendas, para você comprar alguma coisa que vai resolver os seus problemas, né? Na verdade, fala se isso já não aconteceu com você. Enfim, tem gente que usa carro de luxo, roupas de grife, coisas, né, pra mostrar poder, pra mostrar que conseguiu chegar lá e que você também pode chegar se você seguir as dicas e comprar os produtos, né? E tem gente que põe plaquinhas também. Só que o que você não sabe é que essas plaquinhas são vendidas no Mercado Livre, são vendidas na Shopee, né? São
Assim, não é difícil você ter acesso a uma plaquinha. Não é difícil você ter acesso a um carro de luxo. Você pode alugar um Airbnb, você pode... Entendeu? Tem muitos artifícios que são usados aqui. Eu não tô falando de todo mundo, tá? Obviamente que tem muita gente honesta e muita gente séria no mercado. Tô falando de algumas pessoas específicas, pra você tomar cuidado. Então, tem muita coisa que é montada pra fazer você acreditar que você tá inadequado, sabe? Que se você não tá faturando tanto, você tá errado. Eu, por exemplo, eu tenho direito a plaquinhas e eu nunca fui buscar, porque, cara, eu não vejo valor nessas plaquinhas, entendeu? Só pra ficar botando na sua cara que eu tenho plaquinhas de faturamento. Nunca fui buscar. Então, cuidado com o que você vê, porque, na verdade, não é a fórmula da pessoa que vai fazer você enriquecer, não é uma metodologia mágica, né? Uma coisa assim, mas sim é a consistência ao longo do tempo. É você insistir no seu projeto, é você se aprimorar, ficar bom na criação de conteúdo, ficar bom na oferta, ficar bom nas coisas. E isso muitas vezes leva tempo, né? Não é todo mundo que faz de uma hora pra outra, inclusive, não conheço ninguém que fez isso de uma hora pra outra, né? Se chegou bombando já, tem alguma coisa errada, ou a pessoa já conhecia esse mercado, já fazia isso em outros lugares, enfim. Então leva tempo, é uma construção. Você precisa se aprimorar como especialista e você precisa também construir uma audiência que confie em você. E aí uma muito parecida com essa é aquela de, se você não está fazendo X, você tá deixando dinheiro na mesa. Gente, eu odeio essa abordagem, eu juro. E tem algumas pessoas que me procuram no direct falando isso. Se você mexer isso aqui na sua página, se você não fizer isso, você tá deixando dinheiro na mesa. Na hora que eu vejo essas coisas, eu já paro de responder porque me irrita. Brincadeira, às vezes eu respondo, mas assim, de verdade, é algo que eu acho uma besteira, sabe? Essa coisa de deixando dinheiro na mesa. Cada um tem o seu momento, tem o seu contexto, tem as suas necessidades, as suas prioridades. Essa coisa de ficar botando essas pressões, né? Eu acho muito desnecessário, muito, assim, besta também. Vamos ser bem sinceros. Por exemplo, se você não está em todas as redes sociais, você tá deixando dinheiro na mesa. Se você não tem uma esteira de produtos, você tá deixando dinheiro na mesa. Se você não tem um funil de vendas, se você não tá fazendo tráfego pago, se você não tá isso, não tá aquilo, não tá aquele outro. Essas coisas, né, que estão deixando o seu dinheiro na mesa, são sempre as coisas que essas pessoas vendem, seja serviços, seja produtos, né, sejam, enfim. Então, cuidado com essas abordagens, porque o dinheiro é seu e você faz do jeito que você quiser, no momento que você quiser. E claro, vão ter coisas que vão te ajudar a chegar mais perto, né, mais rápido e tal, mas não é o outro que não te conhece, que não conhece seu negócio, que vai saber falar isso por você, né? Você pode até ouvir, avaliar, mas cuidado para não acreditar cegamente nessas coisas, porque cada um vai ter o seu viés, cada um vai ter o seu interesse ali em te falar isso, né? Então, você tem que receber essas informações, avaliar, né? Na minha opinião, tá? Você faz o que você quiser. Mas na minha opinião, você recebe essas informações, avalia o que faz mais sentido pra você, se não faz sentido, você descarta, se faz sentido, você implementa. Ponto. Mas cuidado com essas abordagens. Essa é clássica e talvez algumas pessoas não gostem do que eu vou falar, mas eu preciso dar minha opinião. Aqui é a minha opinião, igual o Gaveta faz, né? Minha opinião. Então, é sobre isso. Eu não gosto, de verdade, assim, eu fico irritada e fico desconfiada, em vez de fazer o efeito que as pessoas estão querendo, elas fazem o efeito contrário em mim. Quando elas falam assim, colocam gatilhos de escassez, sabe? Falam que último dia, só tantas vagas, isso tem que ser hoje e senão você não vai conseguir mais. Gatilhos pra te deixar ansioso, pra você precisar tomar aquela decisão naquele momento. Especialmente quando esses gatilhos não são reais, que é a maioria dos casos, né? Ok, tem gatilhos, tem coisas que são reais, tem escassez que são reais mesmo. Às vezes você vai fazer uma mentoria em grupo, você precisa ter um limite de pessoas, né? Pra conseguir atender todo mundo. Às vezes você vai fazer um evento e tem um dia específico, então tem que comprar até o dia tal, porque depois não vai dar mais, né? Porque passou o dia. Mas essas escassezes... Escassez é boa, né? Esses gatilhos de escassez que as pessoas usam, que são falsos, né? Por exemplo, limite de alunos num curso online. Não existe limite de alunos num curso online, né? Tipo... Por que você tá fazendo isso, entendeu? Então, isso me coloca já uma pulga atrás da orelha, eu já começo a desconfiar da pessoa, já começa, tipo, o efeito cai ao contrário, sabe? E essas são estratégias, né? São coisas que as pessoas usam pra realmente deixar a oferta mais forte. E isso é muito discutido nos bastidores, isso é muito discutido em eventos, né? Networking que a gente faz e tudo mais. E muitas pessoas fazem isso de forma proposital mesmo, e tá tudo certo, são estratégias, ok, mas eu particularmente não gosto disso, tanto que você não me vê aqui fazendo isso, né, mas eu já vi, tipo,
empilhamentos de gatilhos de escassez, assim, de um nível absurdo. De, por exemplo, você comprar uma imersão ao vivo e aí você tem que comprar depois a gravação pra você ganhar o bônus tal, tem que ser até o dia tal, e se você fizer assim, desse jeito, você consegue ainda tal coisa. Sabe assim, vai empilhando pra te deixar ansiosa, querendo comprar aquilo, e aí quando você vê, nem era tudo aquilo. Já veio muita gente falar comigo no direct, falando, cara, aconteceu isso comigo, e aí quando eu fui no negócio era bem ruim, assim, esses empilhamentos, essas coisas só me fizeram me afastar do especialista e hoje eu não quero mais comprar dele, sabe? Isso tá acontecendo, não sou só eu, tem várias pessoas que sentem essa mesma coisa. Outra coisa pra você prestar atenção aí. Romantização de rotina. Cara, isso aqui era bem febre uns anos atrás, agora deu uma acalmada até, mas da galera chegar falando, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que treinar tal, até às 6, aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ler tantas páginas, tem que, sabe assim, vai colocando um monte de coisa de produtividade pra você se superar e pra você, né, dar o seu melhor, o seu máximo ali, sendo que a realidade de um é diferente da realidade do outro, né? Eu postei um vídeo esses dias que veio várias pessoas nos comentários aqui do YouTube falando, cara, você tem toda a razão que eu tava falando de contexto, né? De pessoas terem contextos diferentes. E as pessoas falaram, cara, não é, as 24 horas são diferentes pra cada pessoa. E no fundo é isso mesmo, né? Por mais que todos tenhamos 24 horas, cada um tem um contexto diferente e esse tempo é diferente para cada um, né? Nem todo mundo consegue ajustar a rotina para fazer todos esses milagres que muitos gurus fazem por aí, né? Então toma cuidado com isso também. Tava até lembrando de um caso de uma influenciadora, né, diferente de guru, mas que tá que a gente pode levar isso em consideração também, que ela postava sobre produtividade, sobre rotina, lifestyle no TikTok, super grande, super reconhecida, fazia medicina ao mesmo tempo e ficava ostentando mesmo essa rotina, sabe? De conseguir fazer tantas coisas milagrosamente, ainda postar conteúdo todos os dias e assim, ser muito produtiva, muito eficiente, muito tudo, né? E todo mundo ficava babando ali no lifestyle dela, na rotina dela, até o dia que ela não aguentou mais e parou de fazer faculdade de medicina. Pode ser que ela tenha só optado por mudar o caminho dela, que eu acho bem provável no fim das contas, porque ela tava tendo muito sucesso na internet, mas pelo que ela tava falando, isso ficou pesado mesmo pra rotina, sabe? Ficou muita coisa, muita sobrecarga. E é natural que fique mesmo, quando a gente romantiza demais, a gente coloca essa necessidade, essa régua, né, de ter que estar presente, de ter que fazer tantas coisas por dia, de ter que fazer, de estar sempre no topo todos os dias, a gente acaba não aguentando, porque a gente é instável, né? A gente vai e volta, enfim. Então, cuidado quando você olhar para essas pessoas super produtivas, para você não ficar se comparando também, porque elas estão mostrando o que elas querem, né? Elas não estão mostrando o perrengue, elas estão mostrando a parte boa. E a gente vê o nosso perrengue também. Criar apenas conteúdo estratégico. Sim, eu sei que o conteúdo estratégico é importante, que tem o seu lugar e tem a sua necessidade. Porém, você criar todos os seus conteúdos focando em estratégia é chato. É chato pra você e é chato pra sua audiência. Porque a audiência percebe que você tá o tempo todo tentando ali fazer alguma coisa com aquele conteúdo. E ao mesmo tempo pra você fica desagradável, não fica gostoso, entendeu? Você perde o prazer de criar se você tá o tempo todo sendo estratégico. Obviamente tem que ter um equilíbrio, né? Eu já tentei ser essa pessoa que criava só estrategicamente e não vou dizer que não funcionava, óbvio que funciona, mas é complicado porque você começa a parar de querer criar, ou quem tá bem no começo acaba até se bloqueando, acaba até se travando mesmo pra começar, entendeu? Porque você tá sempre buscando estratégia, sempre buscando ser eficiente, performático, enfim. Então, o que eu te recomendo é buscar o equilíbrio, né? Buscar essa razão ali que faz sentido pra você, que fica leve, que fica gostoso e que ao mesmo tempo funciona. Inclusive, no CSN eu te ensino a criar conteúdo estratégico, tá? Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo. O feed perfeito. Aquele feed, assim, aesthetic, com todos os elementos harmonizados de forma perfeita, com cores perfeitas, com momentos perfeitos, com só coisas boas. Essa coisa muito montada, sabe? Isso pra te trazer certa autoridade, pra te trazer respeito, não sei, né? Enfim, isso era bem mais comum um tempo atrás. Hoje em dia já posso dizer que tá mais até ultrapassado, as pessoas não estão focando mais tanto nisso, né, os criadores de conteúdo, e que bom, porque isso permite com que a gente crie conteúdos com mais naturalidade, que a gente teste mais coisa, que a gente experimente mais coisa, e não fique preso a esse feed perfeito e harmônico, estético, etc, etc, né? Acho que é mais importante a gente criar bons conteúdos do que a gente tá sempre tentando fazer aquilo, fazer parte de uma composição e tudo mais, e mostrar só momentos
momentos felizes. E isso acaba, inclusive, te desconectando da audiência, porque parece irreal, parece perfeito demais, né? Sendo que, na verdade, as pessoas são imperfeitas. Então, é uma coisa que eu também não curto. Essa é clássica. Vender no automático. Até passar uma manteiguinha de cacau aqui, porque... Pelo amor de Deus, essa me enche nos nervos, sério. Porque eu não sei onde que a galera fica com a cabeça que você vai colocar ali um link e as pessoas vão comprar aquele link sem você ter que fazer nada para que isso aconteça, sabe? É uma ideia tão falaciosa, para não dizer outra coisa, tão assim ilusória, tão, entendeu? Um negócio tão utópico que eu fico chateada quando eu vejo, assim, as pessoas falando isso. Faça tal coisa e venda no automático, faça uma renda extra sem esforço, sabe? Essas promessas, assim, são muito complicadas, porque a gente sabe que não é assim, né? Por mais que a sua venda pareça ser no automático, e eu adoro essa sensação, tá? Eu não vou negar aqui. Às vezes eu tô, sei lá, tomando banho, aparece notificação, às vezes eu tô conversando com meu marido, jantando, aparece notificação. É legal, óbvio que é legal. Só que essa ideia de que é no automático e que as coisas acontecem sozinhas é muito mentirosa. Porque você tá fazendo muita coisa pra que isso aconteça, sabe? Você tá criando muito conteúdo, você tá entregando muito valor, você tá fazendo muito... Tipo, você tá trabalhando muito pra que as vendas aconteçam no automático, né? Só que não é no automático, entendeu? Tem muito trabalho envolvido e nenhuma garantia de venda. Então... esse que é o ponto, assim, óbvio que as vendas, elas vão acontecendo conforme você vai se estabelecendo no mercado, você vai ganhando autoridade, você vai criando mais conteúdos e tudo mais, isso é muito massa, mas é ilusório pensar que se você fizer um curso de afiliação, você vai vender no automático, porque você não vai, você vai ter muito trabalho envolvido para conseguir fazer com que as suas vendas saiam. Fórmulas mágicas, eu acho que eu nem preciso aprofundar tanto nisso aqui, né, você já sabe, não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. Uma coisa que funciona para uma pessoa não é a mesma coisa que vai funcionar para outra, que vai funcionar para outra, que vai funcionar para outra. Cada um tem o seu contexto, tem as suas necessidades, tem o seu nicho, tem o seu conhecimento. Então, você comprar um produto que promete que você vai ter resultados, se você aplicar aquilo daquele jeito, é uma ilusão também. A gente precisa realmente ter esse senso crítico para avaliar se aquilo combina com a nossa estratégia, com o nosso negócio, com os nossos objetivos, se aquilo faz sentido, né? Eu vejo muita gente entrando no digital dessa forma, comprando um produto que ensina a vender o próprio produto, e aí a pessoa acaba se tornando afiliado de um produto que ela mesma pagou pra ter, sabe assim, uns negócios que, beleza, é um jeito de começar no digital, mas... será que é o jeito pra você, entendeu? Será que é o melhor caminho? Será que... enfim, isso é um exemplo, tá? Tipo, não tô criticando esse modelo de negócio em específico, mas falando que isso pode não funcionar pra todo mundo. Isso funciona pra algumas pessoas, talvez, mas não pra todo mundo. Pra mim, pelo menos, jamais funcionaria. Então, cuidado com o que você assiste, com o que você acredita. Postar todos os dias pra ter sucesso no digital. Você tem que postar todos os dias no YouTube, você tem que postar todos os dias no Instagram, fazer tantos stories, fazer... não existe isso, tá? Eu sei que tem muita gente que depois que começa a postar todo dia, vem aqui nos meus comentários e fala, eu só tive resultado depois que eu comecei a postar todo dia. Ok, isso pode acontecer pra você, mas não necessariamente acontece pra todo mundo. E isso muitas vezes acontece porque você pega a prática, né, em fazer alguma coisa, não é que você tá postando todo dia, porque você tá melhorando mais rápido e tá evoluindo e tudo mais. Mas não é porque isso funciona pra algumas pessoas que vai funcionar pra todo mundo, não é uma realidade pra todo mundo postar todo dia. Eu mesma não posto, não gosto. Eu já fiz vídeo, inclusive, aqui no canal falando sobre isso, por que eu não faço isso. Desconfie quando você vê alguém falando que você precisa postar todo dia. Porque você não precisa. Você pode, mas você não precisa. Você tem que acompanhar todas as trends e todos os virais pra poder crescer e surfar o hype das coisas. Eu tenho várias ressalvas com relação a isso. Eu não gosto de estar sempre criando conteúdo sobre as coisas que estão viralizadas. Eu acho que, claro, é uma estratégia que funciona pra você ter visibilidade, mas é uma estratégia que te dá muita ansiedade também. Como o meu lema é fazer um digital mais leve, eu raramente comento coisas e trends e tendências que estão acontecendo no meu nicho, a não ser que eu esteja muito afim, que eu esteja com tempo e que faça sentido pra mim naquele momento, mas raramente eu comento muito por conta disso, até porque os conteúdos hypados, né, que a gente fala, eles são passageiros, né, eles não duram. E eu acredito muito mais em criar conteúdos que perduram ao longo do tempo, que são evergreen, que são, né, perenes ali, para que você construa algo mais sólido na internet. Enfim, é o meu ponto de vista, tá? Mas óbvio que funciona você trazer pautas quentes. O que eu quero te trazer aqui é que você não precisa se você não quiser. Assim como
tudo que eu tô trazendo nesse vídeo. É uma questão de opção, tá bom? E por último, essa ideia de que não existe sucesso sem sacrifício. Óbvio que isso é parcialmente verdade. Se você não se esforça, você não vai conseguir chegar em lugares diferentes da maioria das pessoas, né? Você tem que se esforçar acima da média para conseguir resultados acima da média. Isso é um fato. Só que qual é essa média? Qual é esse resultado? Qual é esse nível, essa régua pra você, sabe? Eu acho que tá muito relacionado a isso, assim. Eu acho que muita gente, muitos gurus, muita galera do digital colocam essa expectativa em você, que você precisa fazer tanto, né? Tipo, na medida de escala dessas pessoas. Você precisa fazer esse pacote aqui pra dar certo. Dá certo pra quem? Pra ele, né? Mas pra você não, pra você... Qual que é a sua régua? Qual que é o seu limiar? Qual é o seu contexto? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas metas, né? Você quer ter um negócio gigantesco, como algumas dessas pessoas têm, com funcionários, com equipe, com um negócio gigante, com faturamentos milionários e com gastos milionários também? Ou você quer ter algo mais leve, algo mais compacto, que você trabalhe sozinho, com terceirize algumas coisas, enfim, como é o meu negócio, por exemplo? É muito questão de régua, é muito questão de onde você quer chegar. Óbvio que você vai ter que trabalhar bastante para conseguir resultados legais, mas a gente colocar na nossa cabeça que a gente precisa fazer de tal jeito, em tal intensidade, de tal ritmo, é muito complicado. Eu acho bem problemático, sabe? Falar esse tipo de coisa, perigoso pra quem acredita nesse tipo de coisa também. E aqui eu abri meu coração, pode ser que tenha gente que não goste desse vídeo, que fique irritado com algumas coisas, mas eu tô falando a minha opinião, tô falando o que eu acredito e coisas que eu aprendi na dor por aqui, no digital, pra que você não precise passar por isso também. Essa é a minha ideia. Combinado? Se você gostou desse vídeo, não deixa de assistir os outros vídeos do canal, de se inscrever, de deixar o seu comentário, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos pra vocês. Beijo!